Olá, que bom ter a sua companhia. Vamos começar juntas essa conversa sobre a poderosa ligação que existe entre a comida, o nosso cérebro e as nossas emoções. Quero que este seja um momento de acolhimento, sabe? Um espaço seguro para a gente entender com muita gentileza como aquilo que a gente come afeta lá no fundo o nosso jeito de sentir. É um passo de cada vez. E para começar, eu te convido a uma reflexão, um olhar para dentro. Quando a gente se senta para comer, o que estamos nutrindo de verdade? É o corpo que precisa de combustível para viver? Ou muitas vezes são as emoções que buscam um afago, um conforto na comida? Essa pergunta ela é o nosso ponto de partida para uma jornada de muito autoconhecimento. É muito importante a gente entender que o alimento é bem mais do que só caloria ou energia. Comida é informação. Sim, é isso mesmo. Informação biológica e também emocional que o nosso corpo recebe a cada refeição. Hoje, a neurociência e a psiquiatria nutricional já nos mostram o quanto essa conexão é real, é direta entre o prato e o nosso bem-estar. E essa frase, ela resume tudo de um jeito tão perfeito, não é? Cada escolha que a gente faz, cada garfada, tá mandando um sinalzinho lá pro nosso cérebro. Isso influencia diretamente como a gente se sente, o nosso estado de espírito. É como se fosse uma conversa constante entre a nossa mente e a nossa comida. E como é que isso acontece na prática? Bom, a comida que a gente ingere pode tanto ajudar a produzir mais daqueles neurotransmissores do bem-estar, como a serotonina, sabe? Ou pode atrapalhar. Ela também pode acalmar uma inflamação silenciosa no cérebro ou piorar. E tudo isso impacta o nosso humor, a ansiedade e até a nossa capacidade de tomar boas decisões. Percebe o quanto isso é profundo? Agora vamos conversar um pouquinho mais sobre essa tal de inflamação. Muitas vezes a gente olha para o excesso de peso só como um número na balança, mas o impacto vai muito, muito além disso. Ele geralmente está ligado a um estado de inflamação que fica ali constante no corpo e que afeta diretamente o nosso cérebro. O nome pode até assustar um pouco, inflamação crônica de baixo grau. Mas a ideia é bem simples. Pensa numa fogueirinha bem pequena que nunca se apaga dentro do corpo. Ela não tem chamas altas, mas está sempre ali, sabe? Causando um estresse contínuo para as nossas células, inclusive as do cérebro. E esse estado muitas vezes anda de mãos dadas com o excesso de peso. E as consequências dessa fogueirinha são sérias, viu? Ela pode aumentar o risco de ansiedade, de depressão, e muitas vezes é um gatilho para compulsão alimentar. Vira um ciclo vicioso. A inflamação gera compulsão, que leva a gente a escolher alimentos que geram ainda mais inflamação. E no meio disso tudo, ela vai roubando a nossa energia, a nossa motivação e ainda abre a porta para outras doenças. E é por isso que o ponto central aqui, a base de todo o nosso trabalho no Peso Feliz, é este. A nossa conversa não é sobre estética, não é sobre caber num padrão. É sobre saúde integral, sobre viver com mais disposição, com a mente mais clara e, acima de tudo, com dignidade. É sobre cuidar bem do presente maravilhoso que é a nossa vida. Então tá, mas por onde a gente começa essa transformação? A resposta está no básico, nas coisas mais simples, que muitas vezes são as que têm mais poder. E a primeira delas é algo que, felizmente, a gente tem acesso: a água. Uma boa hidratação é, sem dúvida, um dos pilares de um cérebro saudável. Existe até uma continha bem simples que pode nos guiar: multiplicar o peso em quilos por 35. O resultado é uma boa meta de água para o dia, em mililitros. É muito importante a gente lembrar que o nosso cérebro às vezes confunde os sinais, sabe? Muitas vezes o que a gente sente como fome, cansaço ou irritação, na verdade, é sede. Manter o corpo bem hidratado já é um passo gigante para regular as emoções. Ok, agora vamos falar sobre aquilo que pode estar atrapalhando o nosso cuidado. Existe um grande sabotador silencioso na nossa alimentação hoje em dia: os alimentos ultraprocessados. Eles são feitos para serem irresistíveis, mas o impacto deles no nosso corpo e no nosso cérebro pode ser bem negativo. Pensa naqueles exemplos do dia a dia: bolacha recheada, suco em pó, salsicha. São produtos que passaram por tantas etapas na indústria que nem se parecem mais com o alimento que deu origem a eles. Eles vêm carregados de aditivos, açúcar, gorduras que aumentam aquela inflamação que a gente conversou e ainda por cima bagunçam o sistema de recompensa do nosso cérebro, estimulando a compulsão. Mas a ótima notícia é que a gente tem o poder da escolha. E não precisa ser uma revolução, sabe? A transformação de verdade acontece nas pequenas trocas, nas escolhas inteligentes do dia a dia. É um processo, feito com gentileza, um passo de cada vez.
Olha só esse exemplo. Trocar um salgadinho de milho industrializado por uma espiga de milho cozida. Percebe a diferença? A gente está trocando um produto cheio de química por um alimento na sua forma natural, cheio de fibras e nutrientes de verdade. E aqui, outro exemplo que deixa tudo mais claro. Uma bebida em pó sabor pêssego, que é basicamente açúcar e corante, versus um pêssego de verdade, com as vitaminas, as fibras, o sabor que a natureza deu. São essas pequenas decisões que, quando a gente vai somando, constroem uma saúde nova. Então, o princípio que nos guia é bem simples e fácil de guardar. Quanto mais perto da natureza o alimento estiver, melhor para o nosso corpo. Quanto mais modificado, quanto mais ingredientes com nomes estranhos ele tiver, mais desafiador vai ser para o nosso organismo lidar com ele. Agora vamos para um passo bem prático, algo que pode ser colocado em ação já na próxima refeição. Como é que a gente monta um prato que nutre o corpo e ajuda a equilibrar as emoções? A estrutura dele é o segredo. A sugestão é bem visual. A gente divide o prato no meio. Metade dele a gente preenche com legumes e verduras bem coloridos. A outra metade a gente divide de novo. Um quarto para uma boa fonte de proteína, que pode ser animal ou vegetal, e o outro quarto para os carboidratos, de preferência os integrais. Esse equilíbrio ajuda a controlar o açúcar no sangue, dá mais saciedade e deixa o humor e a energia mais estáveis. E quando for ao supermercado, tem uma dica que ajuda muito. Pega o produto e leia a lista de ingredientes. Se tiver um monte de nomes que a gente nem sabe o que significam, que não parecem comida, desconfie. Se a nossa mente não entende o que é aquilo, provavelmente o nosso corpo também vai ter dificuldade para processar. E já chegando no final da nossa conversa, eu quero muito reforçar a ideia mais importante de todas. Esse processo todo de mudar a alimentação não deve ser um peso, uma punição. Muito pelo contrário, cuidar do que a gente come é um dos maiores atos de amor que podemos ter por nós mesmos. Essa frase reflete uma realidade que a gente vê todos os dias. E ela não é dita para gerar medo, mas sim para inspirar uma ação. Cuidar de si hoje é um investimento para a gente ter mais vida, mais qualidade amanhã. É uma escolha de amor e de responsabilidade com a gente mesmo. A alimentação saudável é, antes de tudo, cuidado. É responsabilidade com essa vida que nos foi confiada. É uma forma de dizer eu me amo. E para quem tem fé, é também um ato de mordomia, de zelar pelo nosso corpo como um presente sagrado. Então, para a gente terminar, fica um convite. Um convite bem gentil. Não precisa fazer tudo de uma só vez, tá bem? A gente começa com pouco. Que tal escolher apenas uma troca saudável para fazer hoje? Aumentar só um copo de água na sua rotina. E talvez o mais poderoso, começar a se observar, com curiosidade, sem julgamento, percebendo quando a fome parece vir da emoção e não do estômago. São as pequenas mudanças, feitas com constância, que geram as grandes transformações. Eu agradeço muito o seu tempo e a sua atenção. Se essa nossa conversa fez sentido, fica o convite para curtir e compartilhar com alguém que possa se beneficiar e para seguir o Peso Feliz nas nossas redes. Estamos no YouTube, no Facebook e no nosso site. Vamos juntas nessa jornada. Comece hoje a se sentir mais leve e mais feliz. Um abraço grande.